Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Me chamo Antônio Cairo, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. Nesta quinta-feira de oração, nesse minuto de bênção, a palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do 1 ao 9. No 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. 2. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. 3. E eis que apareceu Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhes: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. 6. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. 8. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. 9. E quando desciam eles, Jesus lhe fez essa proibição: Não conteis a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, hoje, dia 6, a igreja comemora a transfiguração do Senhor. Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, João, Pedro e Tiago. Jesus levando ele a um lugar, a uma alta montanha, Jesus subindo com eles essa alta montanha. Imagine, meu querido, minha querida, subindo Jesus com os 3 numa alta montanha. A montanha na palavra, na Sagrada Escritura, simboliza lugar de oração, intimidade com o Senhor. Então, Jesus levou os 3 até essa montanha. Chegando lá Jesus aconteceu. O que aconteceu quando Jesus chegou nessa montanha? Na presença dos 3 discípulos, de João, de Pedro e Tiago. Jesus se transfigurou na presença deles, dos 3. O seu rosto, como diz aqui, seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes ficaram brancas como a neve, brancura, ficaram brancas. Então, neste momento, o que aconteceu? Que aconteceu esse prodígio, esse acontecimento, em qual Jesus ficou branco como a neve, seu rosto ficou brilhando. O que aconteceu? Naquele momento apareceu Moisés e Elias. O profeta, simbolizando o profeta Elias e Moisés, os mandamentos, as leis da antiga aliança. Então Moisés e Elias estavam conversando com o Senhor, com Jesus, quando ele subiu até essa alta montanha. Então lá os 3 discípulos foram testemunha de tudo isso. É interessante que quando eles viram
essas duas figuras, Moisés e Elias, conversando com Jesus, Pedro tomou a palavra e falou assim: Senhor, é bom estarmos aqui. O Senhor quer que a gente faça 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Você quer que a gente faça 3 tendas? Mas, ainda ele falando ainda, veio do céu uma nuvem luminosa que o envolveu eles. Uma nuvem, daquela nuvem, fez ouvir uma voz. Aí os discípulos ouviram, fez ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho amado, eis o meu filho muito amado, em quem eu pus a minha afeição, a minha confiança. Os três ouviram essa voz. O que aconteceu com eles? Quando eles ouviram essa voz, eles caíram com a face por terra e tiveram medo. Eles ouviram a voz que veio sobre essa nuvem, eles ficaram com medo e caíram por terra e ficaram com o rosto por terra. Mas Jesus, vendo isto, aproximou deles e tocou neles, como diz aqui. Falou assim: vamos, levantai-vos, vem, levantai-vos, não tenha medo. E levantando eles, quando eles abriram os olhos, já não se estava mais as duas figuras do Antigo Testamento, Moisés simbolizando a lei e Elias os profetas. Só estava unicamente Jesus. Então ali Jesus demonstrou para os 3 a glória, a sua majestade. Aquilo que futuramente os 3, aqueles que são chamados a estar próximo dele, os escolhidos deles. Então ele chama todo mundo. Aquele que atende o seu chamado e, mesmo na dificuldade, mesmo nas provações, mesmo passando por momentos difíceis da vida, não entrega os pontos. Fala assim: eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. Mesmo perdendo tudo. Mas eu não quero perder a minha fé e o meu amor por Jesus. Eu quero alcançar o céu. Então foi isso que Jesus fez. Mostrou para os discípulos, então, a sua glória e a sua majestade. E de repente, ali, quando ele estava descendo, Jesus falou para eles: não conta isso para ninguém. Jesus proibiu eles de contar isso para as pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o Jesus que você e eu estamos colocando a nossa confiança nos dias de hoje, nessa quinta-feira. Jesus eucarístico, Jesus que ouve as nossas orações, Jesus que hoje mostrou para os seus discípulos, os 3, João, Pedro e Tiago, a sua glória e a sua majestade. Esse Jesus que nós adoramos, bendizemos e agradecemos por tudo. Mesmo nas provações, mesmo nos momentos difíceis, não entrega os pontos, porque Ele está vendo o seu esforço. Ele está com você. Amém, irmão? Tenha confiança, crê. Paz e bem. Fica com Deus.